Bem-vindos ao canal Acreditar é o Caminho. Eu sou a Gi e eu estou contando para vocês uma retrospectiva de como foi a minha vida como tentante. De longe, a amamentação foi o mais desafiador, porque eu achava que seria algo super natural, que o bebê ia nascer, ia vir pro peito. Algumas pessoas até falam, o bebê já nasce sabendo mamar, mas não foi o que aconteceu comigo. Eu quero compartilhar a minha jornada com vocês de amamentação e dizer que é cheio de altos e baixos. Eu também tinha uma expectativa, não só eu, como todos que acompanharam a minha gravidez. Você tem um seio volumoso, então acredito que vai ser muito boa a parte da amamentação. A minha mãe, minhas tias, enfim. Então todo mundo achava que ia ser um sucesso. E eu também achava que seria um sucesso. Só que não. Eu também quero deixar aqui algumas dicas para você passar por esse processo com mais leveza. O Lorenzo, meu filho, nasceu no dia 29 de maio de 2021, no hospital aqui dos Estados Unidos, no estado de Michigan, que se chama Lake Michigan, e ele nasceu num feriado. Ou seja, como ele nasceu no feriado, eu não tinha o suporte do banco de leite, o suporte de amamentação. Pessoa que trabalha no banco de leite não estava lá para dar o suporte, não tinha outra pessoa no lugar. Eu já contei para vocês que foi uma frustração para mim, que quando o Lorenzo nasceu, ele não veio pro meu colo. Ficou em observação, porque ele estava com uma dificuldade de respirar, então ele foi para uma sala de observação para eles fazerem a sucção do nariz. Então ele voltou algumas horas depois. Quando ele voltou, colocaram ele no meu colo para mamar. Porém, no entanto, ele não queria mamar. Ele não queria. Parecia que eu tinha leite, mas ele não queria fazer o estímulo. A gente tentou várias vezes, de várias formas, e dormia. Aí a gente fazia a massagem na bochechinha dele, ele ficava com preguiça, dormia de novo, aí a gente mexia no pé, mexia na mão, fazia estímulos para ele acordar, para ele fazer a sucção. Mas ele, por muitas vezes, não queria. Parecia que ele não sabia mamar. Do contrário, que muita gente fala que o bebê já nasce sabendo mamar, parecia que ele não sabia mamar. Aí a gente tentou várias vezes, tentativas frustradas, e não deu certo. Era uma bombinha para fazer o estímulo, para descer o leite. Machucou bastante o meu peito e não desceu muito leite. Só descia aquele colostro, né? Meu peito machucou bastante com o estímulo só da bombinha. E aí eu tive que usar uma pomada, né? Que é da marca Madela. Acho que é Madela, depois eu vou deixar pra vocês. Como ele não tava pegando no peito, o hospital decidiu dar fórmula na mamadeira. Quando eu vi, eles já estavam dando fórmula na mamadeira pra ele, não me perguntaram. E o meu marido falou, tá, mas o que vocês estão dando pra ele? Fórmula. Mas não tem leite no banco de leite? Tem. Então a gente prefere que dê o leite materno. E a partir disso, tudo acho que ficou mais complicado. Porque embora o bebê pudesse saber não mamar, mas ele sabe o que é bom e fácil. Depois que ele pegou na mamadeira e que o leite saiu de forma fácil, aí que ele não queria mais mesmo pegar no peito, porque daí a gente estava intercalando, né? Então foi um pouco mais difícil. A gente não queria que ele ficasse na mamadeira, criasse o hábito de mamar na mamadeira. A gente pediu se tinha uma outra forma. E aí eles falaram, eu tenho copinho. Pra mim, a parte do copinho foi punk. Eles colocavam às vezes muito rápido e daí saía leite pelo nariz dele, sabe? E ele se afogava. Pra mim foi... não gosto nem de lembrar, assim. Ficava tipo numa situação muito ruim, muito agoniante. Tanto pra mim quanto pro meu marido e pra ele, eu acho que principalmente, né? Mas a gente já nasce o filho e a gente já começa a se doer. No outro dia, graças a Deus, chegou a moça do banco de leite. Daí ela falou assim, não, vamos fazer diferente. Vamos pegar uma sonda e vamos colocar na boquinha dele. E aí tu segura ele pra ele sentir o teu cheiro. Como sai pouquinho, às vezes ele pode até achar que ele tá mamando. Vamos tentar assim. E aí a gente vai intercalando o teu peito e vai dando na sonda.
E pelo menos foi um pouco mais reconfortante, porque a gente não via aquela agonia dele de sair o leite pelo nariz e ele se afogar. Eu fiz tudo o que me pediram, ela me acompanhou, ela disse que eu estava fazendo da maneira correta. A pegada dele também estava correta, mas ele acabava dormindo. Passei dias nessa tentativa, às vezes com sucesso e outras não. Eu fiquei um dia mais no hospital. Depois eu acabei voltando pro hospital para fazer aula de amamentação. Eu falei assim, gente, se eu já sei dar de mamar, não vou ficar voltando no hospital para ter aula de amamentação. Se ela falou que eu tô fazendo tudo certo, então eu vou confiar em mim e vou fazer esse processo em casa sozinha. Eu mamava pouco, a minha produção de leite eu acho que começou a cair. Como não tinha o estímulo correto, e ele tinha o peito preferido, que era o direito, e para mim também era mais confortável dar mamar no peito direito. Como por muitas vezes ele dormia, tinha vezes, gente, que ele mamava por 2 horas. Aí passava 1h30 e ele já queria mamar de novo. Tô exausta, não tô dando conta. O que eu vou fazer? Vou tirar leite na bombinha para ver o quanto tá saindo. Porque isso também é outra polêmica. Tem gente que fala que não importa o quanto a mulher produza de leite, é sempre o suficiente do que o bebê precisa. E já outras pessoas falam que não, que o bebê pode ficar com fome. Eu falei, vou tirar na bombinha para ver o quanto que tá saindo e ver se esse menino não tá com fome. Tirei o leite na bombinha. Às vezes de um lado saía 30 ml, 20 ml e do outro, mesma coisa, 30, 40, com muito custo e com muita chá de erva cidreira. Comprei também um suplemento natural para aumentar o volume de leite. E mesmo assim, com o milagre da natureza, uma vez eu tirei 100 ml de um peito, 60 ml do outro. Raramente eu tinha leite para congelar, por exemplo. Apesar disso, algumas vezes o meu peito empedrou, tive que fazer compressa com água morna, o bico também machucou. Então a minha mãe, ela falava assim, olha, leite materno cura tudo. Pega o teu próprio leite e coloca onde está machucado que vai sarar. Uma resistência em fazer isso no meu peito, tudo bem. O meu filho nasceu com a fossa lacrimal infeccionada. Isso acontece com algumas crianças. E a minha mãe falava assim, pinga leite materno, pinga leite materno. Deu, não vou pingar. Eu achava tipo, pode fazer mal ou pode piorar, então eu pingava colírio, levei ele várias vezes no médico, eles falaram, depois de 6 meses vai passar. Mas me dava uma agonia que às vezes ele, tadinho, ele acordava com o olho todo grudado, sabe? E aí quando ele fez 6 meses, não passou sozinho. Ele quer saber? Vou pingar leite materno. Gente, eu não sei se foi coincidência, porque já estava perto ali da fase de sarar, né? Mas não é que deu certo. Deu certo. Falei pra minha mãe, o leite materno é milagroso. E deu super certo. Eu tive que tomar uma decisão muito importante sobre a amamentação. E eu decidi que eu ia dar fórmula. E eu achei que estava tudo bem. Porque antes de ele nascer eu falava, não, se tiver que dar fórmula, tudo bem. E aí quando chegou nesse momento da decisão, eu vi que não estava tudo bem. Eu me senti frustrada, eu me senti impotente, me senti também um pouco julgada. Eu decidi que eu ia dar fórmula para ele. Então eu intercalava um pouco o meu leite que eu tirava na bombinha, às vezes ele mamava no peito e aí eu complementava com fórmula. Eu também me senti julgada, porque às vezes eu levava o leite para ele na mamadeira, que era o meu leite, ou às vezes era fórmula, e as pessoas perguntavam, mas é o teu leite ou é fórmula? O que isso muda na vida da pessoa? Eu tinha idealizado todo um cenário, tipo que ele ia mamar muito bem, que eu ia ter muito leite. Então, de novo, gerei expectativa e veio a frustração. Aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça, não é uma escolha minha.
eu estou fazendo o possível, mais um pouco, para conseguir amamentar. E eu vou tentar por mais um pouco, serei persistente. Então eu decidi amamentar ele por mais um tempo. Entre altos e baixos, e com muita persistência, eu amamentei o meu filho até 6 meses. Ele não quis mais por livre e espontânea vontade. Com 6 meses ele largou o peito e eu comecei a introdução alimentar dele com 4 meses, dando papinha de frutas, alguns legumes, conforme instruções médicas. Aqui nos Estados Unidos, não sei como que está no Brasil hoje, mas aqui os médicos recomendam que seja feita a introdução alimentar com 4 meses. Então foi o que eu fiz e comecei a dar papinha para ele. E ele aceitou bem alguns alimentos. Ele gostava dos mais docinhos, né? Gostava de banana, de mamão, maçã ele não gostou muito, cenoura ele não gostou também. Mas aí a gente foi tentando várias vezes e ele foi se acostumando. A introdução alimentar, para quem não mama muito bem, eu acho que é uma boa pedida com 4 meses. Mas é muito pessoal, muito particular de cada um. Se você está passando por dificuldade na amamentação, quero compartilhar algumas dicas que podem te ajudar. Porque nesse processo eu também estudei e aprendi várias coisas que eu poderia ter feito antes e que com certeza eu farei com o meu próximo bebê. A primeira dica é peça ajuda o quanto antes. O quanto antes você pedir ajuda, melhor. O quanto antes tiver o estímulo certo, melhor. Quanto mais segura você se sente, que essa segurança a gente passa para o bebê também. Uma consultora de amamentação pode te ajudar muito no teu processo e por muitas vezes garantir que ele seja um sucesso. Dica número 2, tente diferentes posições e use também a almofada de amamentação, que pode ajudar muito, porque ela garante que o bebê fique numa posição confortável, você fica numa posição confortável também. E às vezes, se o bebê demora muito para mamar, fica mais leve, porque aí fica mais solto. Segurar a mama de forma melhor e de forma mais fácil, que fique mais fácil para você. Número 3, eu acho que de todas as coisas, o mais importante é garantir que a pega esteja correta. Abre bem a boquinha do bebê, coloca a auréola. Ele tem que vir até você, não a gente levar o seio até a criança, que a gente faz isso. Então deixar que ele venha. Claro, né, gente? Eu vou aqui dar algumas dicas, você vai ver várias dicas também diferentes. Nem sempre vai dar certo, porque o bebê tem a escolha dele também. A gente não vai, forçar com que ele mame, ele tem que querer. Dica número 4. Use compressas mornas. As compressas mornas ajudam a liberar o fluxo do leite. E se precisar, use também compressas frias. Se tiver não gelada, fria, ajudam a reduzir o inchaço nos seios. Então ajuda também. Eu preferia as mornas. Achava, para mim particularmente, eu achava que funcionava melhor. Dica número 5. Tome muito líquido, muita água, muito chá. Cuidado com os chás que você toma. Dependendo do que a gente come, altera o sabor do leite. Então, alguns chás não são recomendados porque são muito fortes e pode alterar o sabor do leite e o bebê parar de mamar por conta disso. Um exemplo disso é manjericão. Alguns temperos na comida também pode acabar alterando o sabor do leite. Então tem algumas listas na internet que trazem esses alimentos, que trazem esses chás que você deve evitar. Eu sigo também um rapaz em outra rede social. Eu posso deixar o link do perfil dele aqui para vocês seguirem também e pesquisarem quais os chás e quais dicas do que pode e o que não pode, tanto na gravidez quanto no pós-parto. É muito legal, vou deixar para vocês. Dica número 6, um pouco difícil para quem tem um recém-nascido, né? Mas sempre que puder, descanse. Descanse, tente ficar calma, não se estressar. O cansaço e o estresse, ele afeta diretamente na produção de leite.
Às vezes tu acha que tem pouco leite por conta de XYZ e acha que é do teu corpo. E no caso, tu tá tendo uma baixa produção de leite simplesmente porque tu tá exausta. Dica número 7. Evite comparações. E, por favor, se alguém se compara contigo, peça para essa pessoa que ela pare. Porque as comparações, elas não ajudam em nada. Ah, porque eu tinha muito leite. Porque eu era uma vaca leiteira. Porque eu doava litros de leite para o banco de leite da minha cidade, porque eu arrasei na amamentação, porque o meu filho pegou o leite muito bem, porque a minha filha pegou muito bem. Gente, cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma forma, cada bebê é único também. A comparação é a receita do fracasso. Tu tem uma realidade, tu vive numa realidade, tu vive numa casa, tu veio com valores, com uma história diferente. Não tem comparação de uma pessoa para outra. A comparação, geralmente ela não chega em outro lugar. Ela sempre vai chegar na frustração. Às vezes você para porque você se compara. Você deixa de lado os teus sonhos, deixa de lado os teus objetivos, porque em vez de estar focado no que tu precisa fazer, tu tá olhando para a pessoa que tá do teu lado. Então, não se compare. Dica número 8. Se precisar complementar, não se culpe. Fica tranquila, fica em paz. Você tá fazendo o melhor pro teu filho. Eu tenho certeza. Toda mãe quer o melhor pro filho. Então, não se culpe por você não ter muito leite. Se o teu filho tá com fome, a gente precisa complementar. E claro, no começo dói, mas depois fica tudo bem, porque a gente sempre quer o melhor para eles. A gente não vai ser menos mãe por isso. Não vai diminuir o amor que eles sentem por nós por isso. O nosso vínculo é eterno. O nosso amor é eterno. Dica número 9. Invista no autocuidado. Faça pausas, tome banhos relaxantes. Se possível, faça uma massagem. Faça exercícios de respiração, faça meditações. Aqui no meu canal tem várias meditações, tem várias orações. Foque alguns minutos do teu dia para o teu momento especial, você com você mesmo. Mesmo que você tenha um bebezinho recém-nascido, você precisa de alguns momentos só com você. Vai fazer toda a diferença na tua vida. Dica número 10. Confie no processo. Às vezes nem tudo sai como a gente planeja, mas a gente precisa ficar bem. Hoje eu olho para o meu filho, hoje ele tem 4 anos e ele tá forte, saudável, com energia. Quem que sabe se ele tomou leite materno ou se ele tomou fórmula? Eu sei e eu me sinto super à vontade para contar para vocês. Se eu pudesse te dar um conselho sobre a amamentação, muitas mulheres têm dificuldades. Algumas falam, outras não. É particular de cada uma. E você não está sozinha. Tem muitas pessoas passando pela mesma dificuldade. Se tu sentir no teu coração, compartilha isso com outras mulheres que elas podem ter dicas para te ajudar também. A amamentação pode ser a coisa mais linda do mundo, mas também pode ser a mais desafiadora. E tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem se adaptar, e tá tudo bem fazer o que é melhor para você e para o seu filho. Eu fui persistente, consegui amamentar até 6 meses, mas se for o seu caso, se você não conseguir, tá tudo bem também. Não se culpe, não se culpe, não se compare. Tenha empatia por você. Amamentar é um ato de amor, mas ele não é medido por ml. O seu valor não está em quantas ml você produz. Pensa nisso, fica bem e se precisar eu estou aqui. Eu sou terapeuta holística, faço constelação familiar, alinhamento dos chakras. Meus próximos vídeos serão para continuar contando a minha jornada como tentante. Então fica comigo que vai valer a pena.
Tem muita novidade, muita coisa boa por aí. Será que vem mais bebê por aí? Quem sabe as minhas dicas podem ajudar você também. Até a próxima. Fica bem. Namastê.